Bom dia, boa tarde, boa noite, excelentíssima madrugada para você que está aqui me ouvindo. Pessoal, não tem um roteiro, não tem um script, é apenas ideias que são desenvolvidas no decorrer da semana. E eu acho que naquele momento vago que a gente tem de reflexão, botar em prática e tentar se comparar com o seu eu do passado e ver o quanto você progrediu, o quanto você evoluiu e o quanto você perdoou e se perdoou, sabe? Acho que perdoar as pessoas é importante pra gente seguir em frente, literalmente, sabe? Porque a mágoa, o remorso, a chateação com alguém faz com que a gente sempre esteja voltando no passado e lembrando o que nos foi feito, né? Eu acho que evoluir tem a ver com perdoar e se perdoar também. E o que eu tava pensando, sabe? O quanto a nossa mente se desloca, o quanto a nossa mente se desconecta daquela realidade, daquele cotidiano que a gente está envolvido. Tipo no trabalho, por exemplo. Você está no trabalho, só que ao mesmo tempo você não está no trabalho. A sua mente está certamente em outro lugar. Está num jogo que você deixou de jogar, que você não conseguiu concluir a gameplay. Está numa série que você está assistindo e está muito empolgado e sua mente está focada naquilo, sabe? E muitas das vezes a gente está no passado. A gente está preso no passado. E eu acho que essas coisas acontecem por muita remorso e muita mágoa. Acho que conclui com o pensamento que eu tive logo no início aqui do nosso vídeo. É basicamente um monólogo. É um canal composto por três participantes. Eu acho que os dois participantes vocês conheceram, né? Acho que no segundo vídeo aqui do canal um deu o seu nome, Dimitri Vegas. Eu vou deixar para que cada um se apresente, né, da maneira que quiser, da maneira que se sente confortável. Meu nome eu não vou dizer agora, não porque eu quero causar mistério, sabe? Intrigar o pessoal, coisa do tipo. Mas é mais por. Porque eu não quero mesmo. Eu acho que não convém falar sobre mim agora. Convém falar um pouco sobre as ideias que eu estava tendo, sobre estar aqui e agora. Né? Achei muito interessante como isso se conectou com o segundo episódio do canal. Porque eu e o Dimitri, a gente não conversou sobre isso e, tipo assim, coincidentemente, é um livro que ele tá lendo. E esse aqui e agora, eu não faço ideia do que se trata esse livro, mas eu penso sobre no aqui e agora, sobre estar onde devemos estar, sabe? Se fazer presente onde devemos se fazer presente. Estar em algo, numa conversa, estar por completo inteirado nela, sabe? Não só por uma obrigação social ou por uma obrigação afetiva, sabe? Tipo, eu tenho que conversar com a minha esposa porque ela é minha esposa e, sabe? Acho que fazer as coisas porque a gente quer, não por obrigação. Eu acho que tudo que a gente é obrigado a fazer, a gente larga a mão. A gente desiste. Ah, sou obrigado a, sabe? A gente larga a mão. Tava lembrando das vezes que eu estava presente fisicamente, mas a mente completamente distante, completamente em outro lugar, outra situação, ou até mesmo no passado. E eu acho que em comum eu e os outros dois participantes temos de não ter ido a um psicólogo trocar essa ideia, sabe? Talvez seja por achar que não precisa, sabe? Ah, eu não preciso disso, que não sei o que. Mas olha só pra de nós, a gente está conversando aqui numa rede social, no YouTube. Talvez isso vá para outras plataformas futuramente, não sabemos ainda. E o projeto, acredito que o Dimitri vai falar com vocês mais pra frente, se não já falou, né? A intenção é ser o mais natural e orgânico possível. Não tem roteiro, não tem script.
Não tem nada. Eu tava pensando também um tempo atrás sobre como a gente é cruel consigo mesmo, né? Em relação à cobrança, à autocobrança. A gente se cobra para estar num lugar que a gente não faz a menor ideia como chegar lá. Eu acho que é importante viver um dia de cada vez. Isso aqui não é um, como eu posso dizer pra vocês, mas não tem nada a ver com coach, eu estar ensinando vocês a alguma coisa, sabe? Mas uma conversa mesmo. Pra você que tá aí na sua casa, sozinho, ou até mesmo no trabalho, onde você tem o privilégio de colocar um fone de ouvido e escutar uma música, recomendo você escutar um podcast de uma pessoa que você acompanha, né? Uma conversa assim, acho que é legal, velho. É legal bastante. Passo muita parte do tempo sozinho também. E eu acho que quanto mais sozinho a gente fica, mais a gente se conhece. E esse é um dos benefícios de ficar sozinho. Só que tem a contrapartida de você se sentir sozinho. E às vezes você se sente sozinho rodeado de uma galera. Na escola, no trabalho, dentro da sua casa, você se sentir sozinho, mas aí você pode se fazer uma pergunta: será que eu estou me colocando nessa condição? Será que eu estou me isolando? Será que a timidez me dominou tanto a ponto de eu não conseguir me entrosar com o pessoal? Tem diversos nichos espalhados pelas redes e na vida cotidiana isso não é diferente. No trabalho você vai encontrar a pessoa que fala de futebol, a pessoa que fala de videogame, a pessoa que fala nada com nada. Eu, graças a Deus, encontrei essas pessoas no decorrer da minha vida. As pessoas que falam nada com nada são as pessoas mais interessantes de se conhecer. E se você for um bom observador, você vai aprender bastante coisa com essas pessoas. Tem muitos assuntos irrelevantes. Tipo, às vezes eu considero isso daqui que eu tô falando totalmente irrelevante, que não vai agregar nada. Mas acho que o fato de estar falando, de estar me comunicando, isso ajuda. Ajuda a não ter essa vergonha quando for falar em público, sabe? Você conseguir desenrolar as ideias que estão surgindo na sua cabeça com uma facilidade. Não tem Não tem título, não tem tema, não tem tópico, não tem nada. Tanto é que eu vou sugerir pro Dimitri colocar o nome desse episódio que é Sem Pé Nem Cabeça. Porque não tem, de fato. Eu comecei recentemente a gravar gameplays minha no YouTube. Eu tô postando elas aqui também no YouTube. Não vou fazer anúncio, propaganda. Vai lá, se inscreve no meu canal. Não. Esse não é o intuito. O intuito é de tipo assim, eu sempre tive essa vontade, sabe? Muito tempo, muito antiga essa vontade. Sempre fui adiando, procrastinando. Sabe? Procrastinar fazer algo que você quer. O quanto tempo você não perde, sabe? Fala, não, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu jogo, depois eu gravo. Cara, você não tem certeza se vai haver o depois. Não que o mundo vai acabar de hoje para amanhã, mas aproveita o agora, aproveita que você pode fazer isso agora, que você tem a possibilidade e faça da maneira mais natural, a maneira que seja mais você possível. Tentar ser orgânico, tentar ser natural, tentar ser autêntico. Eu acho que falta muito isso nas pessoas, autenticidade. Até mesmo autenticidade de opiniões. Tem as pessoas que preferem ver uma review, tipo assim, não há nada de errado nisso, em você ver review de jogos, por exemplo. Afinal, você não pode queimar o seu dinheiro com qualquer jogo que apareça por aí, porque tá caro demais, vocês estão ligados como tá subindo e não vai parar de subir. Mas às vezes a opinião de uma pessoa assim evita com que você conheça o jogo, sabe? Porque a opinião é muito do particular e as pessoas estão perdendo essa particularidade, sabe? Estão seguindo um efeito manada, sabe? Ah, fulano, ciclano, beltrano falou que o jogo não presta, então não presta mesmo. E às vezes pra você pode ser interessante. Eu recomendo vocês assistirem aquelas gameplays sem ninguém expressar a sua opinião, sabe? Vocês vê o jogo e apenas isso, sabe? Não foque em opinião, vai lá e joga. Que nem a respeito do Death Stranding. Algumas pessoas vão conhecer, às vezes algumas pessoas vão achar que eu tô falando outro idioma. Mas o Death Stranding é um jogo muito
não vou dizer polêmico, mas é um jogo muito único, com uma proposta muito única também. E muitas pessoas não entenderam isso, sabe? Queriam um jogo acelerado, uma gameplay frenética, combate, isso e aquilo. O jogo tem combate, tem uma história interessante. Mas deixaram de jogar por causa de um meme, que o cara era um entregador, sabe? E isso, tipo, caiu no, no gosto da comunidade. E as pessoas realmente não jogaram o jogo por isso. Porque falaram que o jogo era só entrega, um simulador de correio. E deixaram. Eu sempre fui muito a favor na nossa vida que a gente experimente de tudo. Claro, tem certas coisas que vai da sua consciência e do seu preconceito. E não experimentar. Tipo, drogas, por exemplo. Vai dos seus conceitos, dos seus preconceitos. Não de maneira negativa, é um conceito pré, entendeu? Dá pra entender o que eu tô falando. Mas eu sempre fui muito a favor de você experimentar de tudo na vida que você tenha vontade. E ver se isso é pra você. Não a respeito das drogas. Eu deixo isso bem claro. Não usem drogas, crianças. Adultos, pessoas, seres humanos, terráqueos. Fica longe dessas porcarias que te viciam. Mas experimenta fazer uma viagem, fazer uma caminhada, gravar um vídeo, gravar você sentado numa cadeira aqui de balanço. Estou numa cadeira de balanço. E conversar, falar merda mesmo. Tem que ver qual que é o objetivo do nosso compatriota. Se for ganhar dinheiro, eu acho que a gente não tá, né? Talvez seja muito impossível ganhar dinheiro falando merda, assim, igual eu tô falando. Mas eu acho que a gente tem que olhar as nossas qualidades, sabe? Olhar a fundo as nossas qualidades. Porque às vezes tem um monte, tem muitas pessoas que nos admiram em segredo, sabe? Os nossos amigos, os nossos familiares. E admiram em segredo mesmo, porque é muito ruim você ficar enchendo a bola dos outros, sabe? Pelo menos na minha opinião. Você elogiar uma coisa, agora você ficar a todo tempo, sabe? Ah, que você é foda, suas ideias são foda, são originais, você é o cara que não sei o quê. Eu gravei gameplay pro YouTube e é interessante porque eu tenho uma consciência de que quase ninguém vai assistir isso, mas me ajudou a ficar imerso naquele momento, sabe? Eu esqueci do mundo. Eu realmente foquei nisso, me ajudou a focar. E eu acho que com o foco a gente se desenvolve melhor, né? A gente faz as coisas bem melhor, né? Obviamente. Não é nenhuma questão de achismo, acho que é já certeza mesmo. Todo mundo deve compartilhar com isso, que focado tudo sai melhor. Você não pode fazer as coisas no automático, nada na vida você pode fazer no piloto automático. Acho que a gente entra inconscientemente no piloto automático quando a gente está em um lugar fazendo determinada coisa e a mente sumiu dali. A mente se deslocou. Concluindo isso, foco. Foco é importante. Foco é importante para te ajudar a viver o presente. Com foco você vive o presente. É a mesma coisa de você receber um presente de um amigo, de uma pessoa querida, e você enrolar para abrir ele, sabe? Ah, não, vou abrir amanhã, mais tarde eu vejo. Automaticamente você vai abrir esse presente na hora. E é o que a gente recebe todos os dias, sabe? Da vida, do universo, de Deus, das coincidências. Enfim, naquilo que você acreditar, você recebe. Da fonte de energia daquilo que você acredita, você recebe todos os dias um presente. Então abra, veja, conheça, sinta o presente. Não tem por que você ficar ansioso com o amanhã. Você não sabe nem o que você vai comer amanhã. Você não tem essa ideia. Nada do amanhã depende de você. Você está totalmente sujeito aos acontecimentos da vida e do cotidiano. Você pode ter os seus planos, isso e aquilo, mas não está no seu controle. O futuro não está no seu controle.
Você tem que se concentrar no que você pode fazer agora. E quando eu falo você, é como se eu estivesse falando pra mim mesmo. Sabe? Quando você fala como se estivesse dando conselho pra alguém, é totalmente voltado pra mim. E pra quem se identificar, obviamente. Eu trabalho no horário noturno. Eu entro às 11 e saio às 7 da manhã. E esse horário é maluquice total, rapaziada. Não recomendo mesmo. Mas às vezes a necessidade, a precisão de buscar condições melhores faz com que você se submeta. Deixe-se ser escravizado pelo sistema a ponto de perder noites de sono. Isso não é pra ficar com dó. Meu Deus, ele trabalhou à noite. Não, de forma nenhuma. Mas o quanto a gente se rende, sabe? O quanto a gente aceita. Aceita por uma necessidade que a gente julga ser superior e maior a tudo. E sacrifica o próprio sono durante 6 dias semanais. 6 noites, né? Pra ser preciso. Ah, mas dá pra dormir de dia. Com certeza, dá pra dormir de dia. Mas não chega nem aos pés de um sono noturno. Futuramente eu acredito que a gente vai conseguir gravar os 3 juntos. Ou pelo menos eu participar com um deles. Eu acho que vai ter um bate e volta interessante. No segundo episódio, o Dimitri falou de cansar de falar e realmente dá um cansacinho mesmo. Não é aquele cansaço de acabou a energia, mas você fica o tempo todo querendo tomar uma água, fazer aquela respiração do seguinte modo, fundo, sabe? Rapaziada jovem, ou rapaziada de mais idade, os nossos quase senhores, recomendo muito vocês terem contato pelo menos uma vez na semana com a natureza. Você parar, você ir pro meio do mato, caçar uma cachoeira. Você da Grande São Paulo, um contato muito interessante que você pode ter, a não ser os prédios, né? Que o prédio é foda. Abre a janela, sai na rua, olha pro céu, sinta o sol, sinta aquele calor, sabe? Ah, mas tá frio pra caramba, mas olha pro céu de alguma forma, olha pro céu. Pelo menos uma vez por semana. Se você conseguir fazer isso diariamente, excelente. Mas te ajuda a se centrar naquela realidade, sabe? Voltar à realidade. Te ajuda a ficar menos ansioso. O poder da respiração. O poder da respiração faz com que a gente não fique ansioso. Lembro de episódios onde a respiração conseguiu acalmar um parente meu, sabe? Tendo uma crise. Antigamente, quando isso ocorria, a gente levava para o hospital e aplicava aquela medicação que dopava a pessoa ficava totalmente anestesiada por pelo menos uns 2 ou 3 dias, sabe, lesada. E um psicólogo, apenas com palavras, conseguiu induzir a calma, sabe, ajudando a pessoa a respirar normalmente. Então, quando você tiver em uma crise de ansiedade, você pode estar contando de 1 a 10, bem devagarzinho. 1, 2, enfim. Isso ajuda você a parar e respirar. É muito louco, né? Rapaziada, tipo, projetos. Vocês já se sentiram perdidos? Sem o norte? Sem saber o que você quer daqui? Não vou chutar muito alto, 5 anos. Essa sensação de estar deslocado, de não entender como que a sua vida chegou a esse ponto, sabe? Como que você chegou, alcançou exatamente esse ponto que você se encontra hoje. As atitudes que você teve num tempo atrás, sabe? Você não se lembra. Por isso que é importante realmente deixar essas coisas para trás e viver o hoje. Bom, vai ficar a critério do nosso querido Jimmy Vegas
fazer as edições necessárias para esse episódio aqui. Não vai ser o episódio mais longo da história. É um episódio bem sem pé nem cabeça. Talvez eu concorde com a ideia de ter um roteiro, sabe? Você pegar um tema e ir dissecando ele. Mas talvez fuja da nossa autenticidade, porque eu lembro de diversas conversas minha com eles, de que a gente não tinha roteiro nenhum e como o assunto rendia. E eu acho que pra gente ter um desenvolvimento, uma desenvoltura muito maior nesse diálogo, é importante que esteja pelo menos um dos cavaleiros reunido. Pelo menos um, dois, três, seis. E eu e eles, e eu e mais um. Ou eles dois mesmo. O primeiro episódio foi excelente, eu gostei pra caramba. O segundo episódio muito louco também. Dá pra você perceber. Ali você consegue perceber um pouco quem é o Dimitri e como que é um pouco da sua filosofia. E eu não falo isso no mais alto da soberba, não. De tipo, a gente se acha, a gente se banca, os filósofos. O que é a filosofia, né? Pra mim é uma ideia exposta de como determinada pessoa enxerga o mundo. Eu tava brisando muito em Nietzsche, sabe? É muito complexo, mas um dos assuntos que mais me pegou foi o amor fati, que é o amor pelos fatos em si da vida, sabe? Você amar até as coisas ruins da vida, porque a vida ela não foi feita para ser perfeita, maravilhosa, extraordinária. Ela foi feita para você ser vivida, e eu acho que você amando ela, você consegue fazer as coisas sem tanto sacrifício assim, sabe? Meu Deus, que saco acordar cedo, meu Deus, que saco não conseguir dormir à noite, mas esses são os fatos da sua vida. E você vai viver reclamando? Você vai viver reclamando sobre isso? Te pergunto de coração, até quando esse hábito vai permanecer na sua vida de reclamar, de retroceder, de voltar atrás? Eu acho que é importante a gente agradecer as pequenas coisas. Comece agradecendo pela saúde, pelo dia, pela família, pela consciência. Agradeça pelas pequenas coisas da vida. Vai perceber como há de ficar um pouco mais leve. Não dá pra garantir que vai ficar 100% leve, né, rapaziada? Porque, né, a vida é foda, mas isso não é uma reclamação, é uma constatação de que a vida é foda. Eu tenho muita saudade de quando eu andava por aí em cima da minha moto sem destino, sem roteiro. Muita saudade de quando eu conversava com os meus compatriotas, sem tempo, sem roteiro. Mas conforme a gente cresce, a responsabilidade vem, e conforme a responsabilidade vem, a gente tem que fazer escolhas inteligentes que não afetem terceiros que são dependentes a nós. E aí, há quanto tempo você não troca uma ideia federal com seu pai? Com a sua mãe? Há quanto tempo você não é amigo deles? Imagina quanto tempo você desperdiçou correndo atrás de coisas que você ao menos se lembra. Deixei de ter uma noite com a minha família para ir para a rua, pular um carnaval e beber e ir para balada. É errado? Claro que não. Claro que não é errado. Mas às vezes são coisas que não vão te agregar. Eu desenvolvi uma amizade com meu pai aos 18 anos de idade. E não, ele não morava longe de mim. E não também, ele não era separado da minha mãe. Mas sim, eu via o meu pai apenas como um general, uma autoridade. Porque ele aparentava, por toda a sua casca grossa, ser o coronel de casa. Então eu via ele mais como um chefe do que como um pai. Então demorei para enxergar ele como um amigo, sabe? Por muitas vezes achando que ele não tinha essa capacidade de ser o meu amigo.
Mas sério, quer conselhos bons sobre a vida, sobre o que você deve ou não deve fazer, baseado naquilo que eles viveram? É claro que eles não vão te passar uma regra, mas vão compartilhar com você a experiência de ter vivido um pouco mais que você. Então converse com pessoas de mais idade. Claro, nem todo velho é sábio, mas sempre um sábio é velho. Eu falo velho não no sentido pejorativo, se é que dá pra me entender. Mas é uma pessoa certamente com mais idade que você. Você vai conseguir bastante coisa, bastante experiência. Rapaziada, uma dica. Essa sim eu faço questão de falar. Essa sim eu falo. É pra você aí que não sabe pra onde ir, que tá perdido. É porque você fica parado pensando no que quer fazer. Começa a fazer, pô, você vai se descobrir. Eu descobri que gosto de operar máquinas pesadas, por quê? Porque eu comecei a operar máquinas pesadas. Antes disso eu não fazia a menor ideia de que eu pudesse fazer isso. Até a oportunidade aparecer. Então eu acho que é assim que você descobre o que você gosta ou não de fazer. Fazendo, não pensando. Vai lá, faz. É agora, o momento é agora, entendeu? Não é amanhã, não é depois, não é mais tarde. É agora. Deu vontade? Por que não fazer? O que te impede? Ah, mas as pessoas vão me julgar. Ah, mas as pessoas vão ficar me olhando torto. Ah, mas as pessoas vão falar que eu não sirvo pra isso. Meu, a vida é curta pra caramba pra gente ser prisioneiro de nós mesmos, das nossas próprias limitações psicológicas, tipo, da nossa insegurança. É muito curta pra você ficar preso nesse loop infinito. Quanto mais para você ficar preso a opiniões de terceiros que certamente não vão agregar muito na sua vida. Ainda mais se essas opiniões forem negativas, porque de negativismo, porra, já basta que às vezes a gente deixa escapar no nosso pensamento, no nosso consciente. Conselho aqui, conselho. Não se importa muito com a opinião de ninguém não, velho. Na verdade nem se importe. A única opinião que vai te fazer chegar a lugar algum é de quem te ama, sabe? Mãe, pai, irmão, irmã, esposa, filha, filho. Essas pessoas não têm por que ter ódio de você e querer o seu mal. Então escuta um conselho ou outro, não faz mal não. Mas a opinião negativa vira um filtro, pô. Filtra toda essa merda, o filtro entupiu, joga o filtro fora, troca por um filtro novo e vida que segue. Rapaziada, fico aqui. São 28 minutos e 14, 15, 16. Porra, pulou 17, 18. Enfim, 20 segundos de gravação. Gostei. Gostaria mais se tivesse mais uma pessoa aqui comigo. Fica aí a indireta para os outros participantes. E até mais. Até a próxima. Ou não. Tudo depende do presente que a gente for viver. Um beijo, um abraço, excelente dia, tarde, noite, madrugada. Espero que você tenha escutado isso com fone, fazendo alguma atividade, mas se você escutou paradinho cada palavra no sofá da sua sala, meu muito obrigado. Tchau.